todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, com muita alegria, nós celebramos todos os santos. Como disse no início da nossa Santa Missa, hoje nós comemoramos aqueles santos conhecidos e também os santos desconhecidos. E existem santos desconhecidos? Claro, existem milhões, uma multidão incontável de pessoas que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, de pessoas que purificaram-se em Cristo. Durante todo o ano, nós temos um calendário litúrgico, o calendário romano, que nos lembra dos santos conhecidos, dos beatos conhecidos. Temos o dia de Santa Mônica, dia 27 de agosto. Temos 19 de março, São José. 15 de agosto, Nossa Senhora da Guia. Temos o dia de do beato Carlo Acutis, não é santo ainda, mas será, se Deus quiser, dos beatos, beata Chiara Lute, beato Carlo Acutis, beata Imelda, ou seja, todos aqueles que a igreja considera santos ou beatos, nós já temos o dia estabelecido para eles, os conhecidos. E os desconhecidos, podemos dizer assim que hoje nós celebramos também, aqueles que sabemos que são santos e aqueles que não sabemos, e são muitos. Às vezes é alguém de nossa própria casa, alguém da nossa família que já morreu e está no céu, e se está no céu é santo, se está no céu é feliz, é bem-aventurado. Alguém como nossos avós, ou alguma tia, ou algum amigo até que morreu jovem, mas morreu em santidade, pode ser que você conheça alguém. Se está no céu, é santo.
Então, hoje nós celebramos uma realidade que nos aguarda, porque afinal de contas todo mundo quer ir para o céu. Às vezes a gente não quer ser santo, mas todo mundo quer ir para o céu. Às vezes a gente não quer pagar o preço do céu, o preço da santidade, mas se perguntar aqui, todo mundo quer ir para o céu? Quero. Mesmo para o assassino, para o traficante, para o vagabundo quer ir para o céu? Quero. Não sei se eu vou não, padre, mas eu quero. Então querer todo mundo quer, mas fazer de tudo, se sacrificar, viver de tal modo para ir, nem todo mundo quer, nem todo mundo está disposto a isso. Então, a santidade é uma realidade que nos aguarda. Por quê? Porque todo mundo quer ir para o céu, todo mundo é chamado a isso. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Sede santos, como o Pai é santo. Então todos nós devemos ser santos, e o céu é o lugar dos santos. Na primeira leitura, nós vimos aqui no livro do Apocalipse de São João, o apóstolo dizer, desta visão da Jerusalém celeste, essa visão do fim dos tempos. Diz aqui que haverá o fim dos tempos. Então, este mundo está destinado a acabar. A gente precisa ter isso em mente. Este mundo aqui não é eterno. Este mundo aqui é provisório. Então, este mundo um dia vai acabar. E o apóstolo vê, no fim dos tempos, quando esta realidade transitória acabar, ele vê então esta realidade do céu. E lá no céu haverá pessoas marcadas. Aqui diz um número, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Este número é simbólico, porque representa a multiplicação das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos, ou seja, a totalidade. O Antigo e o Novo Testamento se encontrarão santos antigos do Antigo, santos do Novo Testamento. Como assim santos do Antigo? Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Noé, os santos do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, Maria, José, Santa Mônica, etc. Estes santos se encontrarão no céu, essa totalidade, os 12 vezes 12 dá aqui esta soma, este resultado. Até alguma igreja diz, que na verdade esse é o número exato dos que vão ser salvos. Aqueles que acreditam na predestinação dizem assim, olha, é só essa quantidade aqui, não adianta fazer nada. Está aqui estabelecido, está aqui definido quem é que vai para o céu. São 144 mil, pronto. Então a gente está enrolado, porque tanta gente que já passou neste mundo, bem provavelmente não tenha mais lugar para nós. Mas não é isso. Pelo contrário, aqui está dizendo a totalidade, o Antigo e o Novo Testamento. E depois o apóstolo vê uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Ou seja, não existe essa história de ter um número pré-definido. Nem o apóstolo diz que pode ser contado. Não pode, ninguém podia contar. É uma multidão numerosa. E esta multidão está lá por quê? Porque lavou as vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, pessoas que estão no céu são aquelas que aceitaram a salvação. São as pessoas que se uniram a Cristo, lavaram as vestes, alvejaram as vestes, limparam as vestes no sangue de Jesus derramado da cruz. É aqui que está a causa da santificação. A causa da santificação não está em nós, porque nós somos bons, ou porque nós somos ruins, ou porque nós nascemos de família pobre ou rica,
ou de uma família mais educada ou menos educada, ou porque nascemos na Ásia, na África, ou porque nascemos na América, nas Américas, ou nascemos na Europa. A causa da santificação está em Jesus Cristo, é Ele que causa a santidade em nós. Lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Nós entendemos que uma vida de santidade é algo muito difícil, que é exigente, é a porta estreita que Jesus diz no Evangelho: fazei todo o possível para passar pela porta estreita, porque eu digo que muitos tentarão, mas não conseguirão passar. Ou seja, é difícil. Se fosse fácil, Jesus tinha falado. Jesus não teria dito de uma porta estreita, teria falado de uma porta larga. Então a santidade e o céu é uma porta estreita, é difícil, é exigente, mas não é inatingível. Por quê? Porque o sangue de Jesus, a vida de Jesus, os méritos de Jesus são para todos nós. Basta a gente aceitar, basta a gente se submeter, basta a gente se entregar, se unir a Jesus. Você me diz: padre, eu sou fraco, eu sou incapaz de ser santo. E eu digo: é verdade, você é incapaz de ser santo sozinho. Mas se você se unir a Jesus, você será santo. E será santo fazendo o quê? Amando a Deus e amando os irmãos. O que é o que os santos fizeram assim de tão extraordinário? Amaram a Deus, amaram os irmãos. Todos os santos amaram a Jesus de modo perfeito, ou buscaram esta perfeição no amor. Começaram amando e foram progredindo no amor até o final das suas vidas, amando a Jesus e automaticamente amando os irmãos. Porque quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, diz o mesmo apóstolo João. Então o amor a Deus se traduz no serviço ao outro, se traduz no amor aos irmãos, se traduz em fazer o bem, em ser benfeitor do outro. Então o santo amou, mas cada um teve uma ocasião diferente para amar, uma circunstância diferente para amar. Então São José amou muito a Deus, vivendo plenamente a sua vocação de pai adotivo de Jesus, tendo que pegar Jesus, levar para Belém, na hora do recenseamento, tendo que levar Jesus lá para do estábulo para nascer, tendo que fugir com ele para o Egito, depois levando de volta, e essa peregrinação faz parte da santificação de São José, porque ele fez tudo isso por amor a Deus. Depois ensinando Jesus lá a trabalhar com a carpintaria, sendo aquele pai paciente, pai bondoso, virtuoso, trabalhador, esposo fiel de Maria, vivendo a fidelidade, sendo fiel a ela, não traía Maria, não traía Jesus, era todo voltado para aquela família. Foi assim que ele se santificou. Já Santa Mônica se santificou, nós temos até o paninho ali nas mãos dela, né, que indica as lágrimas que ela enxugou, porque ela chorou muito, ela rezou muito, ela se esforçou muito na oração, foi perseverante para ver o seu filho Agostinho santo, convertido ao catolicismo. Foram mais de 30 anos rezando pela santificação do filho. Como é que Santa Mônica se santificou? Dessa forma. São José se santificou fugindo com Maria e Jesus para o Egito e todas as outras coisas que mencionamos. Santa Mônica se santificou amando a Deus, querendo a conversão do filho e do marido. Como é que, sei lá, o Beato Carlo Acutis, vamos falar dele porque esses dias foi a beatificação dele, e é uma coisa muito próxima de nós. Como é que o Beato Carlo Acutis se santificou? Fazendo algo que todos nós podemos fazer. Ele ia na missa todos os dias, ele comungava todos os dias, fazia longas adorações ao Santíssimo, ele fazia penitências, por exemplo, gostava muito de videogame, de PlayStation. O que ele fazia? Ele determinava
Durante a semana eu vou jogar somente 1 hora por semana, porque eu posso me perder, eu posso perder o espírito de piedade jogando demais, posso viciar nisso, ficar dependente. Mas jogava videogame, mas tinha disciplina, ia na missa todos os dias, fazia adoração, ajudava os amigos na escola. E quando descobriu uma doença, quando descobriu uma leucemia fulminante, ao invés de se desesperar, falar mal de Deus, ficar lamentando, porque eu que fui tão bom, agora estou aqui com essa doença, onde está Deus? Ele simplesmente disse, de repente foi o gesto mais heróico que ele realizou na sua vida. Ele disse, olha, eu vou oferecer todos os sofrimentos que eu hei de padecer pelo Papa, pela igreja, e para que eu vá direto para o céu. Foi o gesto mais heróico. Quando ficou sabendo da sua doença, poucos dias depois ele morreu. Sofreu muito, terrivelmente, amargamente, mas não se lamentou, não se revoltou. Veja, é uma coisa que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode ir na missa direto, comungar, vir adorar, fazer penitência. A gente não tem grandes perseguições para sermos assim perseguidos e mortos como os apóstolos, como o apóstolo Pedro, por exemplo, crucificado de cabeça para baixo, ou como aqueles que foram assados na grelha, ou fritos em banha quente, queimados, ou como São Maximiliano Maria Kolbe, deixado ali no porão para morrer. Como não morreu, injetaram uma injeção letal nele, um veneno letal, para dizer, nós temos todas as possibilidades. Às vezes é uma grande perseguição, às vezes é um filho que não se converte, e que Deus te santifica nesta insistência na oração pelo filho, às vezes é cuidando das coisas de casa, trabalhando lá no seu emprego, no seu serviço, por amor aos seus filhos e à sua família, como São José. Às vezes é como o Carlo Acutis, descobrindo a doença e entregando isso para Deus. Às vezes é como Maria Goretti, que fugiu ali daquele que queria se deitar com ela, dizendo, olha, Deus não quer, e por isso foi morta por ele, foi apunhalada por ele várias vezes, e ainda perdoou antes de morrer. Às vezes é como João Batista, perdendo a cabeça. Enfim, todos nós podemos ser santos, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. A bem-aventurança, a realidade da santidade é para todos nós, e isto significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, unir esta vida pobre e mortal, esta vida suja e miserável, àquele sangue que renova, que lava, que purifica, que liberta, que dá nova vida. Unir esta vida mortal e perecível àquela vida perene, vitoriosa, a vida do Filho de Deus. Quem são os santos? Aqueles que souberam unir-se a Cristo em todas as circunstâncias que a vida propôs. Como eu disse, uns em grandes perseguições, outros em pequenas coisas, como São José, como Carlo Acutis, etc. Todos nós podemos ser santos. Então vivamos a santidade, vivamos estas bem-aventuranças do Evangelho, sejamos de fato felizes, o céu nos aguarda, a eternidade nos espera, a santidade é para todos nós, porque o céu é para todos nós, Deus é para todos nós, Deus é para todos nós, o céu é para todos nós, a santidade é para todos nós. Isso precisa ser quase que um mantra, um refrão, a embalar a nossa vida todos os dias. O céu é para todos, Deus é para todos nós, a santidade é para todos nós. Então não nos sintamos excluídos deste convite, deste chamado. Deus quer mulheres santas, homens santos, mães santas, pais santos, filhos santos, padres santos, religiosos santos, crianças santas. E é por isso que é muito simbólico o gesto de vestir as crianças hoje de santos.
enquanto tantos outros vestem de demônios, bruxas, criaturas demoníacas, criaturas infernais, que a gente não sabe por quê. Quer dizer, a gente sabe, né, que o capeta ele não dorme, nem cochila, ele não descansa, ele sempre dá um jeitinho, né, podemos dizer assim, de deturpar a cultura, de colocar em nossas vidas certas práticas que a gente considera inofensíveis, mas por ali ele entra e coloca a malícia, e coloca ali a maldade, e nos ensina coisas erradas, nos ensina, por exemplo, que é divertido o inferno. O que a festa de ontem nos ensina? Que o inferno é divertido, é legal, é doce, é prazeroso, é uma festa. A festa do Halloween é isso, é para dizer assim, olha, o céu é uma festa, tudo bem, mas o inferno também. E tem gente que acredita nisso, tanto é que existem religiões satânicas, cultos satânicos, que no dia de ontem matou pessoas pelo mundo, sacrificou crianças abortadas, roubou hóstias das igrejas, hóstias consagradas, fez rituais que eu não posso nem dizer aqui por conta das crianças, o que fazem nesses rituais, para dizer assim, é uma ocasião para festejar o quê? Festejar o inferno, sutilmente, veladamente, é isso que acontece. E nós cristãos somos tão bobocas que a gente não acredita no padre que fala isso. A gente não acredita nos exorcistas que contam essas histórias para nós. A gente diz, é lorota da igreja. A gente não pode fazer nada de divertido, que já vem o padre falar que está errado. A gente não pode festar, a gente não pode se divertir, a gente não pode ir para gandaia, a gente não pode nada. Tudo é errado. Mas que vida é essa? Prefiro o inferno mesmo, parece ser mais divertido. É isso que o mundo quer colocar em nossas mentes, em nossa cabeça. É isso que o mundo quer fazer a gente acreditar, que o inferno, o céu, o purgatório, no fundo é a mesma coisa, essa terra é a mesma coisa, que não temos metas, somos pessoas aí, jogadas ao acaso, sem sentido na vida. O mundo quer fazer a gente acreditar nisso, perder a esperança e também o esforço necessário para chegar onde Maria chegou. E para viver com Maria, junto com Deus, os anjos, os santos. Enfim, meus irmãos, que esta realidade que nos aguarda, que nos chama, que nos espera, nos mova todos os dias.